E eu queria muito que a gente abrisse a Bíblia no livro de 2 Samuel 23. E se eu pudesse dar um tema a essa mensagem, seria corajosos, né? Coragem para cumprirmos o propósito. 2 de Samuel, capítulo 23, vamos ler alguns versículos, né? A gente vai ler do 8 até... Oi? A luz, amigo. Aleluia. 2 de Samuel 23, do 8 ao 23, a minha versão é NAA. E diz o seguinte: são estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 homens e os matou de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a batalha. Quando os filhos de Israel já haviam se retirado, e ele se levantou e atacou os filisteus até lhe cansar a mão e ficar grudada na espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para pegar os despojos. Verso 11 vai dizer: depois dele vinha Samá, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas e o povo fugia dos filisteus, Samá pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu, e matou os filisteus, e o Senhor efetuou o grande livramento. No tempo da colheita, 3 dos 30 chefes desceram à casa de Adulão, onde Davi estava, e uma tropa de filisteus tinha acampado no vale de Refaíns. E nessa época Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus estava em Belém. E Davi suspirou e disse: quem me dera beber água do poço que está junto ao portão de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto ao portão de Belém e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor. O verso 17 vai dizer: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberei eu o sangue dos homens que lá foram, colocando em risco a sua vida? E assim não a quis beber. São estas as coisas que os 3 valentes fizeram. Também Abisai, filho de Joabe, filho de Zeruia, era chefe de 30. Esse, empunhando uma lança, atacou 300 homens e os matou, e tinha nome entre os 3. Ele era o mais nobre do que os 30 e se tornou o chefe deles, contudo não chegou aos primeiros 3. Verso 20 vai dizer: também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzel e realizou grandes feitos. Ele matou 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também o egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia na sua mão a lança, mas Benaia atracava com um cajado, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. 22 vai dizer: estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. E era mais nobre do que os 30, porém não chegou aos primeiros 3. Davi o pôs sob a sua guarda pessoal. A gente acabou de ler um relato muito forte, né? Não sei se você já leu esses textos, eu preferi lê-los, para a gente ter contato com esse escrito sagrado. E a gente para pensar, quem eram esses homens? A gente para pensar que no nosso tempo, a gente lembra dos 300, né? Aquele filme 300, aqueles homens fortes, aqueles homens que pareciam invencíveis. E a gente vê aquele cenário ali, alguns relatos sobre os valentes de Davi, ou os corajosos de Davi, ou os 30 de Davi, ou os 3 de Davi. Não sei se você já leu isso na Bíblia. E a gente vê esse texto e não sabe de onde esses homens saíram. Esses dias eu estava falando com o Senhor sobre uma geração que está se acovardando diante das coisas. A nossa geração está perdendo a coragem de falar do nome dele. A gente tem coragem para fazer muita coisa, mas o que nos falta é coragem para falar de Jesus, para viver da sua presença. Ter coragem para muitas vezes precisar se posicionar no nosso contexto, no nosso trabalho, nossa faculdade, nossa escola, nossa família.
E a gente teme muitas coisas, a gente teme o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão dizer, o que vão achar de nós. E você olha para esses caras aqui e você fala, não, esses caras aqui foram separados. Mas vamos fazer o seguinte, vamos abrir 1 de Samuel 22, a gente leu 2 de Samuel. Vamos abrir 1 de Samuel 22, verso 1 e 2. E vocês vão lembrar e vão ver, ou se vão conhecer, se não conheceram a história desses homens ainda, de onde eles apareceram. O texto de 1 de Samuel 22, verso de número 1, vai dizer: Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam com dificuldades, os que tinham dívidas, os amargurados de espírito, e Davi se tornou o chefe deles, e havia com eles uns 400 homens. Olha de onde esses homens vieram. Davi, fugindo de Saul, encontra guarida na caverna de Adulão, e alguns homens foram ter com eles, homens que o texto vai dizer que deviam, homens que tinham dificuldades, amargurados, homens fracos de espírito, derrotados por dentro, caídos. Não parecem ser os mesmos homens que a gente acabou de ler, do homem que lutou tanto que a espada grudou na sua mão, por ter matado mais de 800 pessoas. Aqui a caverna de Adulão representa um lugar de refúgio, de transformação. Aqui Deus pegou pessoas quebradas, Ele pegou essas pessoas destruídas e molda elas em instrumentos poderosos. Que Deus é esse, meus irmãos? Que Deus é esse que não olha para quem você é hoje, mas Ele olha para aquilo que Ele pode fazer na sua vida. Eu não sei quantos entraram aqui com as suas mentalidades talvez caídas, desencorajados, sem vontade de fazer as coisas do Senhor, mas quando estamos sob uma liderança correta, o nosso coração se enche da sua presença, e nós nos tornamos corajosos, valentes do Senhor. O que aconteceu aqui foi um ajuntamento de desajustados, assim como a nossa igreja, a igreja de Cristo. Nós somos como um grande hospital, todos nós com nossas doenças, mas estamos aqui porque o médico dos médicos está nesse lugar. É Ele que nos transforma, a obra é dEle, é Ele quem faz. E aqui a gente não vê homens que ficaram conhecidos por seus títulos, até porque se você depois for não é mais dar um Google, né? Se você for lá no chat de Gepetinho, né? Que eu falo assim: Gepetinho, bom dia, eu estou com a mensagem na minha cabeça, não me faça esquecer. Bota aí, por favor. Você vai ver que só existem 2 relatos dos valentes de Davi. 2 relatos. Aqui a gente vê que pessoas foram destruídas, mas reconstruídas pelo Senhor. E eu tenho 5 chaves na minha mão hoje. Eu tenho uma mensagem em meu coração, em nome de Jesus. Eu não queria que você saísse daqui sem ter contato com isso que eu tive. Eu quero falar hoje, eu quero ouvir essa mensagem amanhã de novo e segunda-feira, porque eu estou precisando, o irmão Rodrigo está precisando da mensagem do pastor Rodrigo de hoje. Creio que Deus, Ele traz 5 instruções para o nosso coração essa noite. E o primeiro ponto é a força que nasce da fé. Os valentes de Davi nos ensinam sobre convicção, sobre entrega e sobre como vivenciar o evangelho com o coração incendiado, porque só dessa forma eu me torno destemido. Essas são as marcas de alguém que vive com um propósito diante de si, um propósito claro do que fazer, não preocupado com o que o outro vai falar, ou com o que o outro já falou, mas preocupado com o que o céu está desenhando a nosso respeito, preocupado com aquilo que, sabe, que me faz permanecer em Jesus. É essa fé, essa força que nasce da minha fé em Deus. É essa fé que
que faz com que a gente permaneça fiel como Davi, mesmo em uma caverna. Existem as cavernas da vida, né? Elias foge por causa de uma mulher que disse que ia matá-lo. E Davi, o grande Davizão, se esconde por causa de um homem que tentava matá-lo também. A gente costuma se esconder quando a gente está passando por determinadas situações. Se esconder é mais fácil. Se esconder é mais agradável. Se esconder é mais confortável. Essa fé, ela vai gerar uma entrega, e foi isso que os levou a arriscar a sua própria vida, não por interesses pessoais, mas por lealdade ao amor do seu líder e ao Deus de Israel. Sabe, é esse coração incendiado pela fé que os impulsionava, aqueles homens, os impulsionava a, sabe, enfrentar gigantes, romper exércitos, conquistar territórios, e está acima daquilo que você suportaria, qualquer ser humano suportaria. Essa força não vem da gente. Infelizmente tem muita gente gastando muito dinheiro aí com cursos que falam que você vai, 5 passos para você viver a eternidade na terra da melhor forma possível, 5 dicas para você vencer, né? 7 dias para conquistar a sua bênção. O que a gente vai fazer aqui são 5 dicas para mortificar o nosso eu, 7 dias para que eu esvazie e que ele cresça. A gente não precisa mais de bênçãos. A gente não precisa mais buscar de uma fé que vai me fazer viver algo diferente. Nós já somos abençoados. Nós já fomos redimidos por seu sangue. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós já somos sarados. Homens comuns que foram moldados por uma convicção inabalável, uma entrega total, e essa chama interior não se apagava, e é assim que os verdadeiros valentes foram forjados. Não espere que Deus te tire da luta que você está passando hoje. Eu não tenho good news para você, boas notícias. Eu tenho apenas notícias. A gente tem que parar de falar: Senhor, me tire desse lugar porque eu não aguento mais. Deus vai tirar desse lugar quando Ele quiser tirar desse lugar. Deus me tira dessa situação, eu não aguento mais esperar. Deus vai tirar você dessa espera quando Ele quiser. Quando Ele entender que já foi pronto, você já foi forjado, moldado. Nós todos estamos, cada um aqui, cada um de nós, caminhando processos pessoais. Não espere que a espera do outro seja a sua espera. Não espere que a vida do outro seja a sua vida. Porque com não sei quem foi mais fácil. Não sei quem passou. Não sei quem, né? Parar de olhar para o outro. A gente tem uma dificuldade. Eu falei aquelas meninas hoje que amam bater palma no culto. Vocês estão de castigo de bater palma a partir de hoje. Eu falei assim: rapaz, cadê os pais dessas crianças? Eu falei assim: a gente tem muita facilidade em chorar com os que choram, mas a nossa maior dificuldade é nos alegrar com os que se alegram. Porque quando o outro se alegra, eu tenho uma coisa chamada inveja. Quando o outro conquista, eu falo: por que eu não conquistei ainda? O que é que ele tem de especial para que eu não conquiste aquilo que ele conquistou? Quando isso acontecer com você, em nome de Jesus, faça como eu, peça perdão a Jesus. Isso é inveja. A gente tem que celebrar com quem está vivendo os seus sonhos. Eu amo quando vocês viajam para lá para fora e trazem um souvenir. Eu celebro. Quando vocês compram seus carros, passam nas suas faculdades. O que a gente precisa aprender é celebrar com o outro. É se alegrar com o outro, não só chorar com o outro, porque chorar é contágio. Quando o outro chora, você chora por contágio. Mas quando se alegra, você não se alegra de forma contagiante. E quando
A gente lê o escrito sagrado que eu acabei de falar sobre Eleazar. Ele luta que até a sua mão ficou colada à espada, e sua força não era apenas muscular, mas era uma fé inabalável. Apenas a fé vai me dar resistência para viver coisas que estão além dos limites humanos. Eu não sei como é que você está vivendo o seu tempo hoje. Talvez você fale a célebre frase: eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu não estou sustentando mais. Deus me tira daqui porque eu não tenho mais forças, eu não tenho mais força para tentar. Eu tento, mas eu percebo que não é a minha força. Só a fé vai me dar resistência. Só a fé vai me dar uma força verdadeira em confiar em um Deus que peleja por mim. A força não vem da conquista, vem de renúncia à minha vontade. É esse mundo de ponta cabeça. Eu tinha uma camisa muito legal, era Reino de Deus, só que ela era assim, ó, Reino de Deus. Só eu conseguia ler ela. Quem lia de lá para cá parecia que estava ao contrário. Aí eu fui num lugar, uma igreja que eu gosto de camisa, né? Eu amo camisas diferentes e fico caçando assim. O pessoal manda link de camisa, eu saio comprando tudo. Meu Deus, eu vou à falência. E eu fui pregar num lugar e aí o cara me olhou assim: essa camisa está errada, meu amigo. Eu falei: está errada para você que está fora do evangelho. Nunca mais preguei naquela igreja, só para contar. Depois eu brinquei para tentar resolver, mas não resolvi, né? Eu falei assim: o evangelho é uma camisa que você só consegue ler se estiver dentro. Porque para quem está fora, você é um bobão. Você está perdendo tempo. Mas quem veste a camisa do evangelho consegue ver que o reino de Deus é um reino de ponta cabeça. Só nós conseguimos compreender. Não espere que pessoas lá fora compreendam o evangelho. Eles não vão compreender. Só para os nascidos do Espírito compreendem as coisas do Espírito. E esse valente como Eleazar, ele não luta apenas pela sua sobrevivência, mas ele luta pelo propósito de Deus. Salmos 27, verso 1 vai dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Isaías 40, verso de número 29, ele vai dizer: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Hebreus 11, 34 vai dizer: da fraqueza tiraram forças, fizeram poderosos na guerra, finalzinho ali, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga o exército estrangeiro. A gente lê 3 textos aqui e compreende que apenas o Senhor é a minha luz, apenas Ele é o meu rochedo. Quem eu vou temer? Às vezes a gente dá muito mais atenção às palavras de pessoas que não estão caminhando com a gente. A gente dá relevância, a gente coloca essas pessoas em lugares que elas não deveriam estar. Essas palavras às vezes nos atingem de uma forma. Você já percebeu isso? Que às vezes você está em um lugar, uma pessoa que não tem relevância na sua vida, fala uma frase para você, aquilo acaba com você. Você não presta. Você não vai dar em nada. Seu fraco. Às vezes a gente nem conhece a pessoa. E por que eu dou tanta importância, tanto peso para essas palavras na minha vida? Porque eu vou temer se o Senhor está comigo, meus irmãos. A gente tem que reposicionar os nossos ouvidos a ouvir a voz de Deus. É Ele quem faz forte. Está fraco, faz parte. A gente está cansado, a dinâmica é difícil. É faculdade, escola, trabalho, e estuda, e família, e procura namorado, termina namoro, procura namorado, termina, e procura e ora, e vai, e viaja, e procura namorado, termina. Meu Deus, que luta infernal, e é uma agonia, é um negócio difícil. Está todo mundo vivendo isso. Quem quer casar tem que trabalhar mais para casar, é, né, irmão?
E quem quer casar e quer conversar com o pastor que quer casar, e não sei, meu Deus do céu. E quem está casado também, é uma luta, não é, Jaquinho? E vem coisa de apartamento, é difícil. Todo mundo aqui está vivendo um momento, mas o Senhor é contigo, meu amigo. É Ele que tira da fraqueza as nossas forças. John Stott vai dizer que a fé é a confiança prática de que Deus está presente e ativo, mesmo quando não o vemos. A mão de um homem pode falhar, mas a de Deus nunca se cansa. A mão de um homem pode falhar, mas a de Deus nunca se cansa. A fé é essa fonte que transforma homens comuns, como os da caverna de Adulão, em reis poderosos como o rei Davi. Homens caídos como Eleazar, em homens poderosos e valentes, que não baixavam a guarda. O segundo momento é que eu preciso de coragem para enfrentar os riscos. Nós temos uma história aqui, está dando um delezinho aqui, não? Negocinho, não? Gostei. Está dando tipo um... Os 3 que romperam pelo acampamento filisteu para trazer água para Davi. Davi chega e fala assim: quem me dera beber uma água daquela fonte. Imagine. Os 3 atravessaram o exército filisteu. Vou pegar água para o meu rei. Essa coragem que me faz enfrentar os riscos, mas não como imprudência, mas como obediência, mesmo diante de todo o perigo. Às vezes Deus nos levanta como Maria Clara, pessoas da CRU, para falar de Jesus na nossa faculdade, nas ruas, e a gente tem medo dos riscos. O que é que você pode perder, meu amigo? Quem está morto não se preocupa com a sua vida. Quem está morto não pode ser morto de novo. Nós já estamos mortos em Cristo Jesus. A gente precisa falar essa frase, esse versículo tem que tornar verdade. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eles não buscavam, meu amigo, minha amiga, uma glória pessoal. Eles não queriam honra própria. Eles queriam honrar o seu rei. E essa coragem que enfrenta esses riscos nos leva a viver aquilo que parece impossível aos olhos humanos. E eu quero dizer que ser valente não é a ausência do medo. Eu precisava ler esse versículo, esse texto, porque eu falei: eles não tinham medo, Senhor? Sabe que toda mensagem que eu faço, eu converso com Deus assim, né? Eu falo: Deus, eu não estou entendendo o que o Senhor quer falar. Eu quero ser aquele pastor motivacional que sai e as pessoas ficam felizes. E Deus falou assim: eu quero que você fale para pessoas que estão na caverna de Adulão. Eu quero que você leve uma mensagem para valentes, que não sabem que são valentes ainda. E ser valente não é ausência de medo, mas decisão de agir apesar do medo. Josué 1:9, esse texto, ele vai trazer a verdade: seja forte e corajoso. 2 Timóteo 1:7, ele vai dizer: não te dê espírito de covardia, mas de poder. Mateus 14:29, quando Pedro desce do barco e anda sobre as águas para ir ter com Jesus, ele vence, ele tem essa coragem para enfrentar o risco. Acho que Pedrão falou: o não já tenho. Meu irmão e minha irmã, não, a gente já tem. Só quem crê é obediente. E só é obediente quem crê. A gente tem coragem para enfrentar tantos riscos na nossa vivência.
A gente tem coragem para ir para alguns lugares que são tão difíceis, tão perigosos. Mas teve um dia que a gente chamou para a gente falar de Jesus na praça aqui e disseram: eu estou com medo de ir na praça porque pode ser que a gente seja atingido por um tiro. E eu falei assim: vocês estão andando em tantos lugares tão mais perigosos que esses lugares. A gente tem coragem de ir em cada barzinho com um amigo, porque é meu amigo, não vou beber, pastor, na minha mesa vai ter só um copo. É cada barzinho, né? Cada maloca. Mas a gente tem medo de falar de Jesus para alguém que está do nosso lado, chorando, sofrendo, com depressão. E o Espírito está te impelindo, fala. E você está, não, tenho medo. Mas quando está diante do computador, diante de uma tela do celular, e vê um comentáriozinho de alguém lá, quer ficar discutindo. Como eu já vi vários aqui discutindo na internet. E eu falo assim, meu Deus. E o diabo lê aquilo e fala, meu Deus. É tanta coragem. Nós temos uma geração que é altamente corajosa, estando atrás da tela. Discute, briga, xinga. E o texto sagrado vai dizer, não saia a palavra torpe da sua boca. Mas eu preciso assumir alguns riscos em Jesus. E eu volto a dizer, ninguém pode matar o que já está morto. O que é que eu tenho a perder? O que é que eu tenho a perder se eu tomar uma direção em alguns riscos em falar de Jesus na minha faculdade? Em alguns riscos para olhar para o lado e ter uma conversa agradável, às vezes, com alguém de outra religião. Charles Spurgeon vai dizer que coragem é a convicção de que Deus é maior que qualquer risco. O medo, ele sempre vai enxergar o risco, mas a coragem sempre vai enxergar o propósito. O medo vai te esconder, mas a coragem vai abrir os seus olhos. O medo vai te fincar dentro de um lugar escuro como uma caverna, as cavernas da vida. Mas a coragem é que vai trazer essa possibilidade de obedecer a Deus, de viver o seu chamado, de cumprir o meu propósito, de alcançar não só Samaria, mas também os confins da terra. A terceira chave é que eu preciso ter firmeza diante da pressão. Estou falando algumas coisas aqui para você, mas eu creio que o Espírito Santo ele vai trazer ao seu coração as verdades que você precisa saber. Apenas Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O meu papel aqui é falar. Samar, ele estava lá em 2 de Samuel 23, o 11 e o 12 em especial. Ele estava defendendo um campo de lentilhas. Ele estava defendendo um território. Ele não abandonou o lugar que Deus lhe confiou. A gente tem que defender os nossos territórios. Eu não sei se você sabe, mas a gente está vivendo num tempo de guerra fria, em alguns momentos de guerra clara. As pessoas estão invadindo as nossas igrejas. As ideologias estão invadindo as nossas casas. E eu tenho dado possibilidade disso acontecer. Quando eu consumo alguns conteúdos. Eu sei que você está me entendendo. Tem vídeos, filmes, séries que são explicitamente demoníacas. Mais explícito daquilo teria que ter mais 18 e você está lá assistindo. A gente é tão santo, mas em dado momento a gente pega o próprio Espírito Santo e coloca ele do nosso lado para assistir algumas coisas. A gente é ousado.
eu sou cheio do Espírito, mas aí você coloca o Espírito Santo para assistir aquilo junto com você, ele não vai sair da sua presença, ele vai consumir aquilo com você. Aquela curtida, ele vai estar do seu lado vendo. O meu território é um território espiritual, ou eu tomo cuidado em defendê-lo. Ninguém vai fazer isso por mim. Ou eu tomo a decisão de fazer, ou ninguém vai fazer isso por mim. Não ache que o seu líder de PG, o seu pastor, o seu irmão mais velho da igreja tem responsabilidade sobre a sua vida. Quem tem que defender o seu campo de lentilha é você. Quando acontecerem as coisas, para de ficar ligando para um e outro, coloca o seu joelho no chão e vai orar. Aquele homem não abandonou o lugar que Deus lhe confiou. E ele tinha uma firmeza, não só sobre o tamanho da batalha, mas sobre fidelidade ao propósito. Ele não desistiu, porque Deus não desiste da gente. É bonito a gente cantar, Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Mas na primeira dividida, eu dou o lado e falo, é com o Senhor. O Senhor está forjando, meus irmãos, homens e mulheres, a viverem num tempo muito difícil. As artimanhas maléficas cada dia vão ficar mais estratégicas. É um nada a ver aqui, não tem nada a ver lá, isso aí não importa, isso aí não me atinge. E você vai fazendo coisas que vão te afastando do propósito e perdendo uma batalha que às vezes você está vendo tão bem. 1 Coríntios 16:13, ele vai dizer, fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes. Você está vendo quantos verbos aqui de ação? Fiquem, permaneçam, mostrem, sejam. Ele está falando, se possível, fique alerta. Se conseguir, permaneça. Se for do seu agrado, ele está falando, fique firme na fé. Tiago 1, verso de número 12, vai dizer, bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Efésios 6:13 vai dizer, estais firme na fé, porque vai vir o dia mau, e depois de teres vencido tudo, vão permanecer inabaláveis. A gente precisa perseverar, essa é a raiz de todas as virtudes. Fazer constantemente, é continuar mesmo quando tudo está um caos. Mas Deus, minha vida está aqui, só problema, como é que eu vou orar, como é que eu vou ler a Bíblia? E o diabo todo dia vai tentar te atingir. A gente sabe que algumas coisas vão acontecer quando a gente pega no vespeiro, né? E esses dias, o Senhor me forjou com essas palavras. Passou todo o mês dos jovens, é um tempo que a gente foca mais, né? Pedi até férias no meu trabalho para poder trabalhar. Eu falei, comando, eu quero férias para trabalhar, né? Eu vai viajar para onde? Eu falei, lugar nenhum, eu quero trabalhar. E do dia 31 para cá, eu só tive problemas. Meu filho vomitou durante 7 dias. Eu levava ele ao hospital e não tinha nada. E vomitava. E eu levava no hospital e não tinha nada. Estava eu cuidando aqui do menino. Minha filha, cai no chão, quebra a boca. Uma coisa quebra, outra quebra. Eu falei assim, Senhor, pode quebrar tudo, mas eu creio que o Senhor está comigo. O inferno, ele vai tentar. E o Senhor, ele dá permissão. Não existe uma guerra entre Deus e o diabo. Deus é Deus e o diabo, ele é um derrotado.
porque Ele vai fazer o que Ele quer fazer, só até aquele nível que Deus permite. Às vezes a gente vai abandonar, porque o covarde ele abandona. Mas o corajoso ele permanece até o fim. A quarta chave é que eu preciso de esforço. Esse esforço que honra o propósito. Nada vai ser fácil. Nada. Todo lugar que eu vou, eu falo da minha sobrinha. O nome dela é Luane, ela mora no Mato Grosso do Sul hoje. Morava lá, nosso bairro lá em Plataforma, antes de mudar. E ela tentou vestibular para medicina 17 vezes. E ela dizia, eu vou permanecer. Eu tenho uma palavra em meu coração. E eu falava, Lu, por que não faz biomedicina? Eu pago odonto, eu pago 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 vezes. Eu falei, meu Deus, essa mulher é crente, eu não sou crente não. Ela tentou medicina 17 vezes. Essa semana a gente participou online da cerimônia dela de meio médico. É esforço, irmão. É esforço. A gente fica olhando para as coisas. É por isso que eu falo, para de olhar para o outro, que o outro foi mais fácil, para mim é mais difícil. Para com isso. Para de vitimismo. Para de meninice, velho. É com esforço. Tudo é com dor. O reino é para crente fiel, crente raiz. Você quer ver se esse lado está tudo cheio de gente aqui? Era só começar que você vai vencer, você vai conquistar, você vai ficar rico. Deixa aqui R$10 que você vai virar R$1.000 na sua mão, quase um Telex Free, lembra? Deixa 1.000 aqui que vai virar 10.000 na sua mão, né? Deixa aqui o carro que vai virar uma frota na sua mão. Ele é o dono da prata e do ouro. O que Ele quer é a sua vida. É esforço. Esforço para vencer o pecado é esforço. É fugir da aparência do mal. É esforço. Esforço no reino nunca é em vão, sempre é um ato de adoração. Aqueles homens trazem aquela água para Davi, mas Davi oferta a Deus, o esforço honra a Deus. Honrar o rei, existe essa renúncia, essa dedicação total. E quem tem propósito não mede sacrifícios, porque a gente não mede sacrifício para fazer algumas coisas, mas para o reino a gente sempre coloca não vou porque está chovendo, não vou para a igreja porque está chovendo. Aí amanhã a prova na sua faculdade, vai chovendo, caindo canivete, trevas na terra. Eu não posso, porque se tomar alta baixa eu vou para a final e aí é guerra, né? Choveu, eu vou para a igreja de não, está doido. Oxa, estou vendo ali uma nuvem do tamanho de a mão de um homem. Esse é o sinal que a chuva vai descer. Eu falo rindo, meus irmãos, mas é muito difícil. A gente prioriza tudo menos o reino. Para o reino eu estou cansado. Para o reino eu não tenho tempo. Para o reino eu não consigo, minha agenda não permite. Para o reino eu estou com sono. Para o reino eu quero ficar sentado. Para o reino está muito gelado. Para o reino está muito quente. Para o reino aquele pastor fala demais. A porta está ali. Hoje eu vou pregar essa mensagem toda. Eu só preciso de mais 5 minutos. 5, 10. Aqui ninguém me 15. 20, 25, pronto. Allah me deu uma meia hora ali. Vamos até 11h30. A gente pede um Uber, todo mundo fica feliz. A gente vai botar um negócio assim na mão dessas meninas. O esforço diante dos homens. Vocês não são crentes não, mano. No final, cada um bota a mão na cabeça de cada um aqui para tirar metade.
O esforço diante dos homens pode ser suor, mas diante de Deus é adoração. 1 de Crônicas 28, 20 vai dizer: esforça-te e tem de bom ânimo, faze a obra. Colossenses 3, 23 vai dizer: tudo o que você fizer, faça de todo o coração como ao Senhor. Romanos 12, 1 vai dizer: apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É esforço. Esforço honra o propósito. E tudo que é difícil é bom. Eu costumo dizer: meninas, sejam difíceis. Homem não gosta de coisa fácil. Rapazes, não fiquem curtindo todas as fotos, também não. E falando: oi mamãe, né? Seja difícil. Seja difícil. Conquistar é ótimo. Agora no reino, meus irmãos, a conquista é dolorosa. Mas a eternidade não vai se comparar com o peso de glória, sabe? Com isso que será revelado sobre nós. E o quinto e último ponto, eu sei que você está muito feliz agora que eu estou terminando, é essa fé que gera legado. A gente leu aqui 30 homens que tiveram seus nomes exaltados ali, como lembrados como os valentes do rei Davi. E a fé deles transformou momentos de coragem em uma história eterna. Sabe, John Wesley disse: dê-me 100 homens que nada temam senão o pecado e não desejem senão a Deus, e eu mudarei o mundo. O que a gente precisa compreender hoje é que quanto mais eu tiver fé, quanto mais eu me ousar, quanto mais eu tiver essa perspectiva de que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu não vou deixar apenas uma herança para as pessoas, eu vou deixar um legado. Herança é o que a gente deixa para as pessoas, legado é o que a gente deixa dentro das pessoas. Herança o povo gasta. Morre hoje, amanhã já está aqui. Quem vai ficar com não sei o quê, né? Legado não dá para vender. Legados são princípios que ficam dentro dos nossos corações. E esses dias eu estava na crise dos 36 anos, né? Vocês vão chegar lá. E 1h da manhã eu falei: a moça está dormindo? Ela estava, né? Estava. Eu falei: eu preciso conversar. Eu fiz igual a você. E eu falei assim: amor, será que eu estou fazendo o que é certo? Será que eu estou vivendo o que Deus quis que eu vivesse? Será que eu tomei as decisões certas? Será que eu conquistei o que era para conquistar? Sabe, um mundo de dúvidas. E aí no outro dia eu me encontrei com o pastor Jair Pereira. Ele é pastor da Igreja Batista Memorial lá no Distrito Federal. E aí Jair foi meu conselheiro de embaixada. E aí ele olhou para mim e falou assim: rapaz, 26 anos se passaram, olha o homem que você se tornou. E eu olhei para a cara dele e falei assim: 26? Você entrou na embaixada com 10 anos de idade. E eu lembrava de tudo, cara. Ele me fez gravar Tiago 3 para ganhar um churrasco na casa dele. E vocês não gravaram Tiago 3 para ganhar um sushi, né? Uma barca de sushi, mas tudo bem, aleluia. E eu conversava com ele, e sabe, tudo que ele falava eu lembrava, cara. Eu lembrava de tudo. E eu falava assim: cara, o que você fez na minha vida foi algo que me forjou no homem que eu sou hoje. Os atos de fé dele não deixaram só uma herança, deixaram um legado. E aí eu cheguei em casa. E Lua está ali, né? Luane está ali. Dá um tchauzinho a Silane. Luane foi uma jovem que esteve conosco em plataforma. É sério, essa parte é séria. E aí nesse mundo de incertezas, dessa crise que vocês vão chegar na de 36, se não teve, vai ter, Jaquinha, daqui a pouco, né? Que de 35. Tudo isso que aconteceu, Luane mandou uma mensagem para mim.
E a mesma frase que eu falei para Jair, eu falei assim: Jair, você foi muito importante na minha adolescência, na minha infância, adolescência e juventude. E Luane chegou para mim e falou assim: você foi muito importante quando era adolescente. Aquilo que você me ensinou lá atrás, há 10 anos atrás, 8, 10 anos atrás, ecoa até hoje. E você não sabe como eu chorei parecendo um menino. E eu falei assim: Deus, no mesmo momento, Ele disse: deixa eu tirar essa incerteza do seu coração, porque os atos de fé vão ecoar. Fico feliz em ver a mulher que Luane se torna, está caminhando, a mãe. E hoje eu compreendo qual é o meu chamado de forma tranquila. É fazer com que a fé ecoe por gerações. É marcar a vida das pessoas, não com interesse próprio, mas apontando para Jesus. Sabe, é esse eco. O eco é aquilo que, o som que reverbera, mesmo quando a pessoa que falou se cala. É a história de 30 homens que o eco da sua vida continua reverberando. Eles já morreram há muitos anos, mas a sua vida continua reverberando. Deus está chamando a gente para a gente fazer coisas na vida das pessoas que reverbere por anos. Deus quer tirar a gente da caverna de Adulão para que a gente atinja a vida de pessoas com o amor dele, com a fé dele. Para que lá no futuro, daqui a 10, 15 anos, a gente comece a cantar músicas e lembrar assim: poxa, eu vivi um tempo muito bom lá. Depois da pandemia, lá tinha um pastor doido que ele pregava a palavra com troca de tiro. E é isso. Todo mundo aqui vai morrer um dia. O que eu quero, o que nós devemos fazer é cultivar um evangelho que ecoe, não para a nossa vivência, mas para a pessoa de Jesus. E eu queria que a gente se colocasse de pé para parecer que está terminando esse culto. E a gente vai cantar essa música que foi proposta para o final. E eu queria que muita gente pensasse, sabe? Hoje eu estou pensando junto com vocês. Essa mensagem ainda está meio que... Sabe quando ela fica em loading assim, ainda está... Ela me fez pensar sobre propósito, sobre coragem, sobre sair de zonas de conforto, sobre entender que é o Senhor quem faz, sobre compreender que nosso propósito de vida é alcançar outros para Jesus. Na nossa pequenez, na caverna de Adulão, desconstruídos, todos cheios de depressão, angústias, traumas, é nesse lugar que Deus quer a gente. Ele quer nos liderar, esse rei nos quer liderar e nos levar para viver como corajosos do Senhor. Num tempo onde as pessoas estão se escondendo, com medo, a gente diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Está todo mundo se escondendo com medo da próxima cepa que virá. E a gente está de pé dizendo: eu creio que o meu Redentor vive. Eu creio que o Senhor vai rasgar os céus e vai nos chamar. Eu creio que Deus vai fazer a sua obra. O seu trabalho não é vão no Senhor, meu irmão. E a gente vai curvar nossa cabeça em nome de Jesus. Vamos adorar Jesus. E no final eu queria orar com você e por você, para que em nome de Jesus a gente viva esse novo tempo de coragem, esse novo tempo de certezas, de convicções. Amém? Adora Jesus nessa noite.